Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que podemos chamar de livro de regras global. É um sistema meio invisível, sabe? Que impede o mundo de virar um caos completo. É uma análise de como as nações, seja para fazer comércio ou até em tempos de guerra, seguem um roteiro. E um roteiro bem complexo, viu? Para tentar manter a ordem. Então a pergunta que fica é essa: se não existe um governo mundial, como é que quase 200 países, cada um com seus próprios interesses, conseguem concordar em seguir as mesmas regras? Parece um quebra-cabeça impossível, né? Pois é o direito internacional que se propõe a resolver exatamente isso. Imagina só, sem regras, o cenário global seria pura anarquia, cada um por si. O direito internacional é, na verdade, a grande tentativa da humanidade de construir uma ponte por cima desse caos. É criar um manual mesmo, para que as nações possam coexistir de forma pacífica e, quem sabe, até cooperar. Essa ideia de ter regras entre as nações não é de agora, não. Ela vem lá da antiguidade, com os primeiros tratados, os primeiros embaixadores. Passou pela Idade Média, quando a Igreja muitas vezes fazia o papel de mediadora nos conflitos, mas o grande marco, o ponto de virada mesmo, foi em 1648, a Paz de Westfália. Foi ali que nasceu o conceito de Estado-nação soberano, que é a peça central do tabuleiro global que a gente conhece hoje. Ok, então vamos ver como é que isso funciona na prática. Quem são, afinal, os participantes desse grande jogo global? E o mais importante, de onde é que vêm essas regras que todo mundo, pelo menos em tese, deveria seguir? De forma bem direta, é isso aí. Um manual de conduta para as relações entre países. Um conjunto de normas que a maioria aceita para garantir que a convivência seja a mais harmoniosa possível. Se antes só os Estados Unidos eram considerados os jogadores, hoje em dia o campo está bem mais cheio. Organizações como a ONU e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, têm sua própria personalidade jurídica internacional. E olha que interessante, até nós, os indivíduos, estamos cada vez mais sendo reconhecidos, principalmente quando o assunto é direitos humanos. A gente passa a ter direitos e deveres nessa arena global. As regras não aparecem do nada. Elas vêm basicamente de 3 fontes principais, como está lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. A fonte mais óbvia são os tratados, os acordos escritos. Depois vem o costume. São aquelas práticas tão antigas e repetidas que, com o tempo, viram lei. E, por último, os princípios gerais do direito, que são aquelas noções básicas de justiça que quase todo o sistema jurídico do mundo compartilha. E aqui tem um ponto que causa muita confusão. Então, vamos esclarecer. Existe o direito internacional público, que é o que rege as relações entre os estados, tipo um acordo comercial entre o Brasil e a China. Mas também existe o direito internacional privado. Esse resolve pepinos entre pessoas ou empresas de países diferentes. Pensa num contrato entre uma empresa brasileira e uma americana. Se debriga, qual lei se aplica? É o direito internacional privado que ajuda a resolver isso. Agora, e se existissem algumas regras tão, mas tão fundamentais que nenhum país, em nenhuma situação, pudesse quebrar? Pois é, elas existem, e têm um nome bem forte em latim: jus cogens. Pensa no jus cogens como as cartas mais altas do baralho. São as normas supremas. Elas estão no topo da pirâmide do direito internacional, e nenhum tratado, nenhum costume, nada pode ir contra elas. São basicamente a consciência moral da humanidade transformada em lei. Essa frase da Convenção de Viena diz tudo. É uma afirmação absoluta. Não tem mais, não tem exceção, não tem negociação. Um tratado que, sei lá, tentasse legalizar a tortura, por exemplo, já nasceria nulo, inválido, porque viola uma norma de jus cogens. Simples assim. E aqui estão alguns exemplos bem concretos para a gente entender do que se trata. A proibição do genocídio, da escravidão, da pirataria. Isso aqui não são só crimes graves, são violações de valores que a comunidade internacional inteira decidiu que são universais e inegociáveis. Bom, mas não adianta nada ter um monte de regras se ninguém fiscaliza, certo? Quem garante que elas sejam cumpridas? Vamos conhecer agora os tribunais do mundo, os principais responsáveis por colocar ordem na casa. Entender a diferença entre os dois é crucial. A CIG, que muita gente conhece como a Corte da Haia, resolve brigas entre países. Por exemplo, uma disputa sobre uma fronteira.
Já o TPI é diferente, ele julga indivíduos. Pensa em líderes políticos, generais, gente acusada dos crimes mais terríveis que existem. Então, resumindo, uma corte é para os estados, a outra é para as pessoas. E olha esse número, 122. Essa é a quantidade de países que aceitam a jurisdição do TPI. É um número bem expressivo, né? Mostra que uma grande parte do mundo concorda que certas pessoas precisam, sim, ser responsabilizadas por seus atos, não importa o cargo que ocupem. E aqui tem um detalhe muito importante. O TPI não sai atropelando a justiça de cada país. Ele só entra em campo como último recurso. Funciona pelo princípio da complementariedade, ou seja, a primeira responsabilidade de julgar um crime é do país onde ele aconteceu. O TPI só age se a justiça local não puder, ou pior, não quiser agir. Para a gente ir fechando, é fundamental entender que esse livro de regras não é algo estático, escrito em pedra. Pelo contrário, o direito internacional é um sistema vivo, que está o tempo todo evoluindo para tentar dar conta dos desafios de um mundo que não para de mudar. E aqui está o grande dilema, a tensão que move tudo isso. De um lado, você tem a soberania, o direito de cada país de se governar sem ninguém de fora dando palpite. Do outro, a ideia cada vez mais forte de que existem direitos humanos que são universais e precisam ser protegidos, mesmo que para isso seja preciso questionar essa soberania. É uma balança difícil de equilibrar. E a gente termina com essa reflexão. Novos conflitos, mudanças no clima, tecnologias que nem existiam, tudo isso exige novas regras. A grande pergunta que fica no ar é: quem vai ter a caneta na mão para escrever o próximo capítulo desse livro de regras global? A resposta para isso, com certeza, vai definir o mundo em que vamos viver.